boa tarde a todos os nossos ouvintes da Vinha FM 91.9. Já estamos aqui ao vivo nessa segunda-feira abençoada, para abençoar a sua vida, para abençoar você com um convidado mais que especial e tem um testemunho de vida que eu tenho certeza que vai tocar a sua vida nessa tarde. Não é isso, Paulo? Boa tarde, Paulo. É isso aí, ouvinte. É isso aí. Hoje eu peguei o bordão, viu, Ed? Você tá doido? Boa tarde a todos os ouvintes da Vinha FM. Boa tarde para meus amigos da mesa. Vamos aqui para mais um Hipercast poderoso, cheio da graça e do favor do Senhor com essa história desse irmão que é uma bênção. Não é não, Danilo? Bora? Isso aí, Paulo. Boa tarde, Neto. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos aqui da mesa. Estamos aqui com mais um dia abençoado, né? Com o Hipercast. Estamos aqui animados. Você ouvinte, se prepare aí que hoje tem uma grande história, né? Um grande amigo, né? Especial que o Josué logo vai apresentar, né? Boa tarde a todos os ouvintes. Fique ligado aí. Boa tarde para você ouvinte da Vinha, você também ouvinte assíduo do Hipercast. É uma honra estar aqui para mais uma vez, mais um programa. Hoje nós estamos recebendo uma pessoa muito especial, mas antes de anunciar quem é, eu queria já falar os prêmios. Já vamos começar aqui já anunciando os prêmios. Vai estar para frente. E hoje tem muito ganhador, hoje serão 5 ganhadores. Então se você ainda não ganhou nenhum prêmio aqui no Hipercast, o dia é hoje, viu? Participe. E a gente vai sortear hoje então uma auditoria ambiental de empreendimento de indústria, mineração ou de fazenda na Supremo Ambiental, um voucher de R$200 em qualquer loja Hiperfesta do Brasil e também vamos sortear 3 copos Stanley da Supremo Ambiental. Isso mesmo, uma auditoria ambiental, um voucher de R$200 e 3 copos Stanley da Supremo Ambiental. Para participar é muito fácil, basta você seguir o @Hipercast oficial no Instagram e mandar um oi lá no nosso direct, que aí eles vão te fazer 2 perguntas e você já vai estar participando do nosso sorteio, tá bom? E aí, pra gente começar, eu queria apresentar, hoje nós estamos recebendo aqui o Hélio Jove. Ele é casado com a Priscila, pai da Valentina e da Antonella. O Hélio é engenheiro ambiental e CEO da Supremo Ambiental. Seja bem-vindo, Hélio, boa tarde, uma honra ter você aqui. Que isso, eu que fico feliz pelo convite, Neto, Danilo e também o Paulo. É Danilo ou Paulo Zulu? Parece. Um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho da minha história, que Deus tem feito desde quando conheci minha esposa. Ela foi quem me apresentou Jesus e vamos contar essa história aí para tentar fazer com que mais pessoas acreditem e que a vida dele também pode ser mudada. É isso aí. Você que está nos ouvindo, fique ligado. Tenho certeza que você será abençoado com esse testemunho de fé, de mudança, de transformação e de prosperidade. O Hélio é um irmão amigo, né, companheiro bom de sinuca, viu? Eu já bati na sinuca e já apanhei dele na sinuca também, viu, Tom? Tom é bom, viu? Uma vez ele deixou ganhar e depois eu deixei Era a ganhar. primeira vez, Tanto né? empate, né, Hélio? Era a primeira vez, eu tava jogando fora de casa, tinha que deixar, né, Neto? Faz parte, Então né? não tinha um convite na próxima. Eu já sei como que é. Depois que eu ganhei, não me chamaram mais. O grande segredo é esse. Você não ganhar, você perdeu o balde. Rapaz, o pastor Sema ainda falou, não ganha. Eu fui teimar com o pastor, tá vendo? Pois é, o Hélio é um grande amigo e, assim, uma pessoa abençoada. A gente se conheceu melhor numa viagem que a gente fez a Israel juntos. De onde surgiu o Paulo Zulu, né? De onde surgiu o Paulo Zulu, exatamente. Fizemos uma viagem abençoada juntos e nessa viagem a gente pôde conhecer um pouco mais a história do Hélio Jove, né? O Hélio Jove, para você ter uma ideia, é o maior consultor ambiental, digamos assim, né? Engenheiro ambiental, maior engenheiro ambiental do Brasil. Esse dia eu estava ouvindo você falando aqui na Vinha que ninguém no Brasil fez mais licença de outorga ambiental do que você. É isso mesmo, Hélio? Neto, é o seguinte, eu faço em média 550 RT por ano. O segundo colocado deve ter feito 100, 120. Uau, Então, meu assim, Deus. é um volume bem grande mesmo, é só a graça de Deus mesmo na minha vida. Não é à toa que o nome é Supremo, né? Exatamente, esse É o Supremo... STF da Não, engenharia ambiental. esse Supremo é literalmente Jesus mesmo, quando eu criei o nome. Muito bom. Então o Hélio hoje, ele é esse engenheiro ambiental, né, que você está vendo aí, né, que mais libera RT no Brasil. Não estou falando de Goiás não, viu? Que são grandes clientes dele, como o JBS. JBS, Votorantim, Caminhões Volvo, Cargill, várias empresas Cargill. de vários ramos. Cargill é fornecedor nosso de chocolate, pra você ter uma ideia. É uma multinacional a Cargill, né? É a segunda maior empresa de produtos
alimentícios do mundo. Do mundo. Do mundo. Tem 143 países. Olha só. E é cliente do Hélio Jô. Então, assim, você vê esse irmão abençoado, né? Você vê esse irmão que prosperou, enriqueceu, ficou rico. Né? Ficou rico. De fato, o Hélio é um homem abençoado, próspero. Mas, assim, esse é o nosso desejo, né? Levar a história de pessoas que prosperaram, mas prosperaram por meio da fé. Né? Eu sei um pouquinho da sua história, quando você começou, né? Quando você ainda não era crente. Conta a história da sua sogra. Foi a sua sogra que levou você para Jesus, não foi, Hélio? Não, foi minha esposa, né? Que na época era namorada. Inclusive, ontem a gente... Mas foi a sogra que puxou a cabeça, não foi? Não, a história da sogra é diferente. Quando ela me viu a primeira vez, eu tava com a camiseta da marca de Jocoloco, não, minha esposa, minha sogra. Sua sogra. Quando ela me viu a primeira vez, eu tava com a camisa da marca Jocoloco, não sei nem se existe ainda, mas atrás estava escrito assim, sexo só com camisinha. E você imagina como que o rapaz era. Isso quantos anos atrás? 20 e poucos anos atrás? Ontem fez 24 anos. 24 anos atrás. Quer dizer, né, uma sociedade muito mais reprimida, muito mais tradicional, né, muito mais conservadora. E um cara chega com uma minha camiseta sogra dessa. Pastora, meu sogro também pastor, né? E você chega com a camiseta dessa, né? Foi pra arrebentar a boca do balão, como diz, né? Pensa como ela imaginou onde a filha dela estava entrando, hein? Não, e a Priscila é uma mulher de fé. Um abraço pra Priscila, né? Porque a Priscila comprou comprou ainda no projeto, né? Na planta, né? Comprou na planta e hoje está colhendo os frutos do investimento. Um abraço pra Priscila, que deve estar nos ouvindo nesse momento. Mas o Hélio estava contando que chegou, você vendia o quê? Quando você conheceu ela, você vendia o quê? Vamos começar um pouco antes. Com 6, 7 anos, eu morei com a minha avó materna, lá em Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Conheço Cacilândia. Eu nasci em Goiânia, com 3 anos eu mudei pra lá e com 16 eu voltei. Além de ser profissional da sinuca, eu queria ser profissional do futebol, sabe? Só que não dei conta, não. Ele conta que eu joguei sinuca com ele uma vez, ele disse que com 11 anos de idade você jogava no bar, 14 anos de idade você ganhava de todo mundo no bar. Era mais ou menos 8, 10 horas de sinuca por dia, né, Neto? 8 a 10 horas de sinuca por dia. Você jogava profissional, né? Seria hoje o Baianinho de Bauá. Não, ali ele é outro nível. Aí minha avó, na verdade, ela fazia coxinha, enroladinho de queijo, eu tinha 7 anos, e aí eu saía 1 hora da tarde com meu primo, eu tinha 7 e meu primo 13. Isso em Cacilândia. Em Cacilândia. E aí a gente tinha que vender 20 coxinhas, 10 coxinhas e 10 enroladinhos de queijo. Então eu voltava antes das 3 horas, eu tinha vendido tudo. E meu primo, bem maior que eu, voltava 6, 7 horas da noite e ainda voltava com o trem pra trás. Uhum. Então eu arrumava um jeito de vender logo pra mim ficar o quê? Livre, né? Pra jogar sinuca, pra ir ficar livre aproveitar, né? Pra brincar. E depois, com 9 anos, eu fui vender também picolé. Minha primeira bicicleta Calói, uma vinho, eu comprei vendendo picolé. E aí, nessa fase, quando eu voltei para Goiânia, que eu vim para jogar futebol e continuar estudando, minha mãe comprou uma lanchonete na Anhanguera, Tocantins. E aí, o que aconteceu? Eu trabalhei de garçom com ela 60 dias e na hora de me pagar, ela falou que não tinha dinheiro. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, a senhora arruma um garçom porque eu não vou ficar trabalhando de graça. Pra mãe. Foi pra mãe. Aí ela falou assim, então tá bom, eu vou arrumar um garçom. E ela preferiu arrumar o garçom para pagar um salário para ele por mês do que pagar para mim. Uhum. Aí eu falei, tudo bem, eu vou arrumar alguma coisa para vender. Aí eu lembro que eu fui na Flávio, fui na para ser vendedor de sapato. Só que com 16 anos... E o centro naquela época bombava, né? Era hoje muito o centro lotado. É morto, mas naquela época o centro era muito demais, movimentado. Era igual uma feira hippie, né, aquilo lá. Aí os caras, não, mas você não tem experiência. Eu falei, mas como que eu vou começar uma coisa se alguém não der oportunidade, né? E aí eu tinha 2 policial militar que lanchava na lanchonete da minha mãe todos os dias. Aí eu vi um cara vendendo CD e na época aquele Tempra novinho, aquele Tempra da Fiat, o cara comprou um novinho. Eu falei, gente... Vendendo CD. Vendendo CD. Eu falei, mas vender CD deve ser bom, né? Dá dinheiro, né? Aí eu perguntei pros caras, onde que compra? Aí os caras explicou lá no Mercado Central. Aí eu o CD virgem, né? Não, era já gravado. Já gravado, já. Ainda era caixinha ainda, não era no saquinho naquela época. E aí eu fui lá e cheguei no meu pai e falei, rapaz, é o seguinte, eu vou precisar de um cheque, se eu me empresta um cheque com 30 dias de R$200, que era o salário mínimo. Você pediu isso pro seu pai? Pedi pro meu pai. E aí ele me emprestou o cheque e eu, com 7 dias, eu paguei o cheque dele. Aí eu falei, vender CD é bom, eu ganhei um salário em 7 dias. E aí eu montei a banquinha de CD na porta da lanchonete da minha mãe, que era na Anhanguera, Tocantins. E comecei a correr do RAPA, correr da fiscalização, da Polícia Civil também. E ali foi onde que a Priscila apareceu na minha vida. Porque ela foi ser vendedora de uma loja na porta. Loja de? Loja de roupas. De roupas. Chamava Helios Jeans. Não deve existir mais, não.
Antigo Cinecapri. Esse Cinecapri parece que ainda Sim, existe, sim. que até a Igreja Universal comprou lá, agora acho que é uma igreja. E ali eu comecei minha trajetória como camelô ali, vendendo CD pirata. Isso com 16 anos? 16, 17 anos. Foi 3 anos, Neto. E eu cheguei a ganhar um salário mínimo vendendo CD por dia. Um salário mínimo por dia? Por dia. Vendendo CD? Vendendo CD. Eu vendia... Homem empreendedor mesmo, viu? Eu vendia 40 no atacado, ganhava R$100. E vendia 200 no varejo, ganhando 50 centavos cada, também ganhava R$100. Então dava R$200 por dia. Um salário mínimo da época. Um salário mínimo da época. Olha só, que história, hein? E aí, como é que você conheceu a Priscila? E aí? Aí um dia, tô lá de manhã, que eu sempre cheguei muito cedo, 6 da manhã, e minha banquinha já estava pronta. Por quê? Os meus concorrentes, eles chegavam 8, 9 horas. Eu falava, eu vou 6 horas, porque eu vou ter 2 horas antes que eles. E eles, 4, 5 horas, já desmontam e vão embora. Eu só vou embora às 7 horas da noite. Então, quer dizer, eu ganhava 2 horas antes e 2 horas depois. Eu já fazia assim para me ter mais tempo de oportunidade de vender mais, né? E de repente chega aquela moreninha andando assim na minha frente. E entrou na lanchonete da minha mãe para lanchar. Só que ela entrou, lanchou e sumiu. Falei, gente, de onde que veio essa menina? Quem que é essa, né? E fiquei procurando ela uns 2 dias, ela não voltou para lanchar nada. Aí lá pro 3º, 4º dia ela apareceu de novo. Nossa, apareceu de novo. Aí eu fui atrás dela e fiquei no pé uns 90 dias, puxando conversa daqui e dali, até que a gente começou a namorar. Olha só, e a sogra? Como é que você conheceu a sogra? A Você sogra chegou com essa camiseta toda doida Não, lá. a sogra, ela ficou sabendo desse namoro que ainda não era oficial, né? Meio que escondido. E a Priscila ainda. já era crente, já. A- Filha de a- pastor. Ela é neta de pastor. Neta né? de pastor. É, então... E você era torto. De todos os lados. Aí ela chegou lá, a gente começou a namorar. Aí a minha sogra e meu sogro ficou sabendo. Namorar escondido, né? Porque isso, aí ela... neta de pastor, filha de Eu pastor. não fui nunca namoraria conhecer com minha esse crente sogra. nunca. Ela que foi dar uma olhada, quem que era a pessoa, né? E aí ela me viu com essa camiseta. Vendendo CD lá? Vendendo CD. Te encontrou lá na banca, lá. Lá na banca, vendendo CD. Mas eu nem sabia que ela me viu. Ela foi sem falar nada. Ela só foi pra... Ê, sogra, hein? Sogra teve que ter fé também, hein, Eli? E aí, ela chegou, te viu? Viu e aí não queria o namoro, né? Não queria. Pediu pra Priscila se separa, acaba com isso. Só que aí a Priscila também, o que aconteceu? Toda vez que eu ia deixar ela na casa dela, ela falou que morava em tal lugar, mas não era onde ela morava. Era mais ou menos uns 200 metros de distância. Entendi. Então eu deixava ela na casa dela, entre aspas, Aham. mas ela chegava a pé na casa dela. Entendi. Ninguém via. Os pais não ninguém via você. Ninguém via. Aí uma vez teve eu fui 20 anos da Assembleia de Deus de Vila Nova, né? Quando eu aceitei Jesus, eu fiquei lá. Era a Quem te igreja- levou pra igreja foi sua sogra. Foi minha esposa, minha namorada. Também? A sogra só me viu nesse dia aí, não tem nada a ver. Não, mas tem Esquece a sentido. sogra. O Neto tá... Na minha cabeça, tá... Não, mas tem sentido o que você tá falando. É que quando eu aceitei Jesus no culto, ela pegou no meu braço e me levou na frente. A sua sogra? A sogra. aí foi Ah, a sim. Eu sogra. sabia da história da sogra. Da sogra ter te conduzido. Foi isso. Aí a gente começou a namorar e Deus fez a obra e nos ajudou bastante. Eu tenho meu sogro e minha sogra literalmente como pais hoje. Meu maior companheiro de pescaria, a gente já viajou o Brasil todo aí pescando junto. E ele sempre tá pronto para ajudar. Agora eles aposentaram, tá morando na minha fazenda. Que legal, hein? assim, Então lá na Fazenda Supremo, lá? Tá lá. Que benção, Eles hein? aposentaram e tá morando lá agora e diz que ninguém tira eles de lá mais não, eles falaram. Olha só, que benção. Que benção, que história, viu? Então o Hélio Jove, para você ter uma ideia, hoje, né, o maior engenheiro ambiental do Brasil, né, maior licenciador de RT que existe no Brasil, muito, muito distante do segundo colocado. É um favor de Deus, é uma bênção de Total, Deus é, mesmo. favor mesmo. Né, mas começou lá embaixo, como camelô, Totalmente. banquinha ali na Anhanguera. E tem a Tocantins. história também, como que eu entrei nessa área ambiental aí, viu, Neto? Um dia, na hora de almoço, mais ou menos, que a Priscila descia pra... Porque a Priscila começou como vendedor dessa loja, mas depois foi trabalhar no administrativo. Então, o administrativo não era na loja, ela era no prédio, no 14º andar. Então, eu só vi ela depois só na hora do almoço. E simplesmente o Bruno Marrone, mais o Zezé de Camargo e Luciano na época, deu 400 mil pra Polícia Civil prender tudo quanto é CD pirata que tinha em Goiânia. Sendo que é errado, com certeza, né? Mas só que quem lançou o Bruno Marrone no mundo foi o CD pirata. Foi, é Se verdade. não fosse lá aquele CD lá de Araguari, talvez ele não tinha estourado. Aí eles deram um dinheiro pra polícia e prendeu todo mundo. E nessa época a Priscila estava comigo lá na hora do almoço. Inclusive ela foi presa comigo 5 horas. Só que ela já chegou e foi solta, que não tem nada a ver. Eu fiquei na delegacia 5 horas com esses CDs.
E aí é aquele negócio que a gente não sabe o que Deus tem pra gente. A gente acha, nossa, agora perdi tudo. Na época me prendeu 1.512 CDs meu. Você vendia quanto cada CD, você lembra? Era R$5 cada um. R$5, 1.500. 1.512, eu lembro até a quantidade. Só que ali Deus estava fazendo o quê? Ele estava limpando para dar coisas maiores. Era um final, uma finalização de uma história. Exatamente. Aí, finalizando uma história para começar outra. Eu já estava no 5º período de Direito, que eu sou formado em Direito também. Primeiro eu formei em Direito para depois fazer Engenharia Ambiental. Com isso, aquela vaquinha de leite, entre aspas, que era a minha venda de CD, acabou. Exatamente. Foi empurrado. E aí, eu, abaixo. fazendo o 5º período de Direito, fui procurar estágio na minha área. E eu fui estagiar num escritório de advocacia trabalhista para ganhar um salário por mês. Então, Quem ganhava um salário por dia. Exatamente. Olha aí. E eu vivi 6 meses de um som que eu tinha comprado, trabalhando de estagiário. Eu vendia uma corneta, vendia alguma peça, um crossover, sei lá, um tanto de coisa. Eu fui vendendo. E aí fui pagando. Minha faculdade, as duas foi eu que paguei. A minha mãe só fez a inscrição da primeira, o resto foi sempre eu que paguei. Aí eu falei, gente, mas ganhar um salário por dia tá muito pouco, né? E continuei soltando currículo. Eu entreguei na época 62 currículos. Aí o pastor Josué, que é o presidente da Assembleia de Deus hoje, na época ele não era nem pastor, né? Porque era o pai dele que era o presidente, o pastor Jorge Branco. Jorge Branco de Gouveia. Exatamente. Aí eu jogando futebol, porque jogando futebol você faz muita amizade. E eu jogava futebol na Assembleia de Deus lá de Vila Nova toda quinta e sábado. Então eu passei a ser mais conhecido que a Priscila na igreja, que ela já estava na igreja há mais de 10 anos por causa do futebol. Aí eu conversando com ele, ele falou, Hélio, eu peguei um currículo seu, você faz direito? Faço. Procura a Simone, que é a pastora Simone hoje, que ela é do RH da Agência Ambiental de Goiás, e estão precisando de 3 estagiários de direito lá. Aí foi onde que Deus abriu a porta para o meio ambiente para mim. Eu fui lá, fiz a entrevista, eles me contrataram como estagiário. E aí eu comecei a aprender a legislação ambiental e com o tempo fui montando a empresa. Da Prefeitura de Goiânia? Não, é do Estado. Agência Ambiental do Estado. Aí eu comecei a estagiar lá, com 5 meses eu montei o escritório. Estagiando, montei o escritório. Eles descobriram, minha chefe descobriu que eu estava estagiando e tinha um escritório ao mesmo tempo, indicava para mim mesmo. Porque era assim, ó, Neto, todo licenciamento ambiental, você tem que fazer a publicação da licença ambiental quando você vai requerer a licença e publicar quando recebe a licença. Aí eu só fazia isso. Aí eu peguei o meu cunhado, na época estava desempregado, eu já tinha um computador. Não, ele foi como colaborador. Aí eu falava, ó, você senta nessa cadeira aí, que na hora que eu atender a pessoa aqui, eu vou falar para te procurar. E aí ele atendia, levava no meu escritório, eu corria lá na hora do almoço, fazia o texto, mandava pro jornal, que tem que publicar no Diário Oficial e no Diário de Grande Circulação. Na época era o Popular. E aí eu comecei na área ambiental fazendo só publicação. Até hoje eu faço publicações, só que aí a pessoa... Seu escritório que você montou primeiro, então era basicamente só publicação. Eu só fazia publicação, não fazia mais nada. Porque eu não tinha nem formação ainda, estava no 5º período de Direito ainda. Entendi. Aí com isso foi surgindo as oportunidades. Ah, você faz outorga de poço? Você faz licença ambiental tal? Eu falei, mas o que é isso, né? Aí fui estudando. Só que na época que eu fui estagiário da agência ambiental, Neto, eu nasci com dono de vender. E o que acontecia? Aí lá eu passei a ganhar 2 salários por mês. Eu fui lá no mesmo Mercado Central que vendia o CD, tinha umas canetas, montei uma caixa de caneta. Eu atendi a pessoa e falei, compra uma caneta de mim aqui. O cara pegou e comecei a vender caneta. Eu comecei a ganhar 2, 3 salários por semana vendendo as canetas. E trabalhando na agência Trabalhando ambiental. na agência, atendendo e vendendo caneta. Aí chegou um cara, o Silvio, lá de Arizona. Ele tem um supermercado. Na época ele me comprou minhas canetas tudo. Aí eu falei, mas por que você está comprando minhas canetas tudo? Ele falou, não, eu quero que você pegue esses protocolos meus aqui e coloca na mesa de fulano. Eu falei, tudo bem, não sabia nem o que eu estava fazendo, né? Mas o que era? Eu estava adiantando os processos dele para ser analisado. Entendi. E aí com isso Passando ele na frente. Passando ele na frente, porque na época não tinha um controle de hoje. Hoje é tudo digital, né? Na ordem cronológica, mas naquela época era o quê? O que estava no armário tal era analisado. E eu não sabia, peguei e fiz isso para ele e ele comprou minhas canetas tudo. E aí quando eu fiz 7 meses de estágio, minha chefe descobriu, num dia que eu cheguei para trabalhar, não, você foi dispensado. Aí eu falei, graças a Deus, então, agora eu vou trabalhar mesmo, né? Tranquilo. Né? Aí a mulher falou assim, mas você vai fazer isso? Eu falei, vou. Não, mas tem muita gente grande aqui. Eu lembro direitinho que eu falei para ela assim,
eu vou ser um dos maiores na consultoria ambiental. Você vai ver, cada dia eu vou crescendo. E hoje, Deus tem abençoado tanto, já mudei 7 vezes de lugar, mas já estou há 12 anos no mesmo lugar. Tem 60 colaboradores. A gente anda 60 mil quilômetros por mês. Pra você ter uma ideia, o tanto que a gente roda o estado aí. Os clientes que eu tenho fora do estado é como? Igual a Cargill. Fazia Rio Verde, fazia Itumbiara. Você faz na Bahia? Eu falei, faço. Aí fui e fiz na Bahia. Outros casos, alguma empresa, a Bayer. Fiz Trindade, Rio Verde e... Trindade e Rio Verde. Aí eles falam, você faz Sinop? Eu falei, faço. Você faz Luiz Eduardo Magalhães? Faço. Então, fora do estado, você foi menos. facilitando para o seu cliente. Na verdade... Porque é difícil, né? Você encontrar um profissional Isso, que aí o cara tem a confiança. Estados. Exatamente. Aí ele pergunta primeiro e abre as portas para outros estados. É isso que vai abrangendo por isso. Mas o meu foco mesmo, 95% dos meus clientes é Goiás. Olha só. Você que está nos ouvindo aí, fique ligado. Nós vamos para um rápido intervalo. Antes de ir pro intervalo, deixa eu só falar que tá tendo prêmio hoje. Tendo muita participação. Hoje serão 5 ganhadores. E aí você pode concorrer a uma auditoria ambiental de empreendimento de indústria, mineração ou de fazenda na Supremo Ambiental. Pode ganhar também um voucher de R$200 em qualquer loja Hiperfesta do Brasil. E ainda 3 copos Stanley da Supremo Ambiental. Serão 5 ganhadores. Para participar é só seguir o @hipercastoficial e mandar um oi lá para você concorrer a esses prêmios de hoje. É isso aí. Além de ficar ligado, entre em contato, concorra aos prêmios e seja abençoado. Voltamos em um minutinho. Você está ouvindo Hipercast. Conheça a Nintai Karatê Do, a melhor escola de karatê em Goiânia. A prática milenar do karatê e o respeito dentro do dojo criam um ambiente propício para a formação do caráter, socialização, concentração, autocontrole, controle emocional e autodisciplina, despertando o espírito vencedor dentro de cada atleta. Cultive essas habilidades desde a infância e molde a formação dos seus filhos. Venha fazer parte dessa prática e conheça a nossa equipe de vencedores. Marque sua aula experimental no número 99114-2052. Conheça a nossa academia na Avenida T7, de frente a Dolce Empório. Nintai, karatê infantil e adulto, formando vencedores para a vida. Onde tem festa, tem Hiperfesta. Tem sempre uma Hiperfesta pertinho de você. Quer fazer a festa? Passa na Hiperfesta. É muito bom fazer parte de tantos momentos especiais juntinho com você. Onde tem festa, tem Hiperfesta. Ei, já pensou em comprar roupa de grife com até 70% de desconto? Tommy Hilfiger, Reserva, Calvin Klein, Farm, Cantão, Skazi, Animale e muito mais. São mais de 15 grandes marcas para você aproveitar na Mercato Outlet. Peças masculinas, femininas e linha infantil, proporcionando para você a experiência de se vestir bem com preço incrível. 5 lojas em Goiânia, Avenida 136, na T63, T11, T2 e nossa mais nova loja no Shopping Passeio das Águas. Confira todos os modelos pelo Instagram, @Mercato_Multimarcas. Tudo o que você precisa na Mercato Multimarcas. Para ouvir as melhores músicas, 91.9. Seu Hyundai 0 km com as melhores condições está aqui na Nisa. Novo Creta Comfort automático, apenas 124.990 com taxa 0,99 em 36 meses. Novo HB20 Sedan Limited 2025 é sedã com preço de hatch, apenas 89.990. Mas corra, são poucas unidades. Acesse nisa.com.br e garanta sua oferta agora. Nisa, os melhores carros na melhor concessionária. Paz no Trânsito começa por você. Sua empresa ainda não tem aplicativo próprio? Quer dar um basta nas comissões de vendas em aplicativo de terceiros? A Big Sys tem a solução. Com equipes especializadas em desenvolvimento de aplicativos, infraestrutura e serviços em nuvem, podemos criar a melhor experiência digital entre você e os seus clientes. Entre em contato com a nossa equipe e descubra como alavancar o seu negócio no meio digital. 62 3142 6220. Nosso número também é o WhatsApp. Instagram, @bigsys.it. Big Sys, tecnologia potencializando o resultado. A roda de conversa que vai ampliar seu sucesso. Hipercast. E ouvintes, é isso aí, já estamos de volta ao vivo aqui na Vinha FM.
hoje contando a história do Hélio Jove, né? Um engenheiro ambiental abençoadíssimo que faz licença ambiental e muitas outras coisas, né, ligadas ao meio ambiente para muitas pessoas, muitas empresas, muitos negócios em todo o país. Mas antes da gente continuar o bate-papo com o Hélio aqui, que está muito bom, Josué, quais são os prêmios? Repete para nós, por favor, os prêmios. Hoje serão 5 prêmios, 5 ganhadores, que vai ser uma auditoria ambiental de empreendimento de indústria, mineração ou de fazenda na Supremo Ambiental, um voucher de R$200 em compras em qualquer loja Hiperfesta do Brasil e também 3 copos Stanley da Supremo Ambiental. Para participar é muito fácil, é só seguir o @hipercastoficial no Instagram e mandar um oi lá para responder seu nome e telefone. Você já vai estar participando. Neto, tô gostando tanto da história do nosso irmão Hélio aqui, que eu vou te falar um negócio pra você. Me deu vontade até de comprar uma fazenda só pra fazer uma licença com ele, viu? A vontade foi grande. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui, mandar um abraço pro meu amigo, nosso vendedor do multicanal, Paul, tá nos ouvindo aqui, mandar um abraço pra ele, é um cara gente boa. Pô, faz um desconto pra nós aí, pra nós comprar mais de você, viu? É isso aí. Você que está nos ouvindo, né, que tem um comércio, que tem uma empresa, que tem um negócio, mas que hoje está informal. Talvez você não tenha um CNPJ constituído, talvez você não tenha uma inscrição estadual constituída, talvez você está começando um negócio, né? E assim, Hélio, eu já comecei, né, negócios pequenos, negócios que de fato nascem pequenos, negócios nascem pequenos, né? Ninguém nasce grande. Tem que começar, né? Exatamente, ninguém nasce grande, né? Todo mundo nasce pequeno, né? O Paulo tá com a bebezinha, a Laura. Quantos dias, Paulo? Tá com 15 dias. 15 dias, né? Hoje eu tava vendo a Laura pela primeira vez, né? Tá pequenininha. Então a Laura nasceu pequena, vai crescer, mas nasceu pequena. Empresas são assim também, né? Negócios nascem pequenos e muitas vezes, né, passa pela informalidade, né? Eu tava vendo a história do Hélio aqui falando, né? Camelô, correndo do rapa, correndo da polícia, né? Sendo preso, ficou lá 5 horas na delegacia lá, né? Aguardando, né, a vez de ser de fato tirado do ramo, né? Foi a primeira vez que o Hélio quebrou, saiu do ramo, mudou de ramo, né? Então você que está nessa informalidade, não se desespere, né? Tenha fé em Deus, não despreze os humildes começos, porque, né, é assim que a gente começa. Às vezes é preciso começar dessa forma. Fala aí, Hélio, um pouquinho da sua história, de como você começou, né, isso e da necessidade da pessoa se organizar, né? Não ficar na informalidade. Mas chega uma hora que você precisa formalizar o seu negócio. Exatamente, né? E eu vou aproveitar antes aqui e mandar um abraço. Olha só, o Elton acabou de mandar uma mensagem para mim aqui no WhatsApp, que tá me ouvindo lá. E ele, isso que eu tô dizendo aqui da época de vender CD, ele era o meu melhor amigo e nós dois vendíamos CD. Olha aí. Então, assim, ele acabou de mandar uma mensagem aqui, parabenizando pelo testemunho de Goiânia. Renato Boareto também tá ouvindo, mandou mensagem para mim no WhatsApp. E tem um outro aqui que mandou, o Luiz César, mandou no Instagram. Então, quer dizer, são pessoas, o Luiz César já foi colaborador meu, que conhece um pouco da minha história. Agora, eu ficava olhando, né, a lanchonete da minha mãe era de frente à Pernambucana ali, mais ou menos. Então, eu ficava olhando aquelas empresas e eu ficava pensando, um dia eu vou trabalhar de forma formalizada. Eu não vou ficar correndo de rapa, não vou ficar correndo de polícia civil e essas coisas. Umas 3 vezes o rapa pegou meus CDs, aí tive que pôr vereador para me ajudar na época, para tirar esses CDs. Então, era uma dificuldade. Então, assim, se a gente buscar, primeiro, qualificar. Se for trabalhar em alguma coisa que vende conhecimento igual hoje, você precisa qualificar. Quanto mais qualificar, mais oportunidade você vai ter de entrar no mercado de trabalho. Mas se você for um comerciante também, pode vender alguma coisa, não precisa de tanta qualificação, você tem que aprender a vender. Eu até ensino minhas filhas o seguinte, que é melhor elas aprender a vender do que elas ser muito estudiosas, aprender muitas coisas e depois alguém vai usar o conhecimento dela. Então, se a gente aprende a vender, abre muito mais as portas. Você sendo um bom vendedor, você vai ter uma possibilidade maior. Então, eu olhava aquilo e ficava falando, um dia eu vou ter uma empresa legalizada. Igual hoje eu tenho a Supremo Ambiental, com esses mais de 60 colaboradores, e cada dia a gente tem crescido mais, mas eu nunca deixo de qualificar. Eu sempre gosto de estudar a legislação ambiental. Na minha mesa... Muda muito, né? A legislação ambiental também muda todo dia. Semanalmente. Né? No mínimo tem alguma norma nova. Agora, dia 29 de agosto, tem um novo seminário que o Estado vai fazer aí para os técnicos responsáveis. Estado de Goiás. Estado de Goiás. O procedimento de outorga, de captação superficial, quer dizer que é aquelas de rio, de nascente, de barragem, vai mudar a regra.
Então, quer dizer, se você não estiver qualificando e buscando essas informações, você fica fora. Questão de tempo. E é uma regra para Goiás, uma regra para Bahia. Cada caso é um caso. Um exemplo que você acabou de falar, vamos supor, se um pecuarista que cria gado em Goiás, ele quer passar a sua área para agricultura, se for pasto, ele pode tirar uma licença para corte de árvore isolada até 30 árvores por hectare. Pode cortar todas, até as protegidas por lei, mas vai ter compensações. Mas ele tira uma licença até 30 árvores por hectare. Em Minas Gerais é só 15. Então, quer dizer, cada estado é de uma forma. Desmatamento no Tocantins, você pode usar correntão. No estado de Goiás é proibido. Na verdade, só o Tocantins, que é o único estado do Brasil que permite. Todos os outros não permitem. Talvez as pessoas não sabem o que é correntão. É um trator de um lado, um outro trator... Um trator esteira, um tratorzão bem potente, né? Daquele com a... De ferro. De ferro, né? Não é nem pneu, né? Não, de ferro. A roda dele, ele não é roda, é uma esteira, né? De ferro ali. Eu já vi isso. Já vi esses tratores trabalhando no Mato Grosso, que eu sou mato-grossense, e eu já vi. É um tratorzão daquele de um lado, do outro uma correntona... Não, e derruba tudo. Toneladas. Derrubando tudo, varrendo tudo, né, Hélio? Cai tudo, não sobra nada. Então, assim, Tocantins é permitido, Goiás não. Então, eu sempre olhava aquelas lojas e falava, um dia eu vou trabalhar de forma formal e às vezes eu brinco, viu, Neto? Assim, algumas vezes estou conversando com a minha esposa e a gente vai lembrar da história. Até muitas vezes a gente emociona, né? Porque você lembra de onde você veio e que Deus tem feito cada dia mais. Aí eu falava, meu bem, mas o que você viu em mim? Ela falava assim, eu já enxergava um potencial, né? Brincando e tal, lógico, que a gente não consegue enxergar lá na é mulher frente. de fé mesmo. Então ela falava assim, eu enxergava o potencial. E graças a Deus hoje a gente tem 2 filhas, que eu chamo de barrigudinha 1 e barrigudinha 2. Eu brinco com elas assim, uma tem 14 anos, outra tem 6. Ontem mesmo eu tava no aeroporto, voltando para Goiânia, no Rio de Janeiro. De repente eu olho no Instagram, minha filha pregando. Pregando. Eu vi ela que postou um vídeo essa semana. Também. Aí ela pregando, aí ela fez um comparativo da tempestade de areia que deu aqui em Goiânia ontem, com fumaça e tudo mais. Aí foi nos versículos da Bíblia. Ela editou o vídeo, aí ela colocou as guerras que tá acontecendo. Então, assim, a gente... minha esposa me levou para Jesus, ela que me apresentou Jesus. E a gente vê as nossas filhas ser criadas assim. Hoje elas brincam comigo também que eu falo inglês, as 2 falam inglês e o papai não fala. Então, assim, eu falo que nossos filhos tem que ser no mínimo 10 vezes melhor que nós. Com certeza. Entendeu, Josué? Como que é? Pressão, hein? Então é assim. Josué é pelo menos umas 20 vezes melhor. Mas na nossa época a gente teve que trabalhar, né? Na época deles a gente teve que ganhar dinheiro para pagar para eles estudarem, né? Então tem que ser mesmo, né? Tem que ser melhor que a gente, não tem jeito. E é isso aí. Então, e aí você estava falando que você viu sua filha, né, no aeroporto ali, que você emocionou. E aí eu me emocionei, porque eu tô fazendo vídeo na internet aqui o tempo todo para ver se chega em 200 ou 1.000 pessoas que assistem. O dela já tá chegando 10 mil, um vídeo... Que isso, velho? 10 mil vídeos que ela gravou ontem. 10 mil visualizações. 10 mil visualizações. Tava em 9 mil e pouco agora de manhã. Então, assim, mas você vê que, assim, a clareza que ela tá pregando é o que ela aprendeu aqui na videira, né? Que ela participa dos jovens aí com o pastor Guilherme. E aí você vê que tá no caminho certo. E isso é prazeroso pra gente que é pai. Bom, pra quem saiu lá do Camelô, então, quem saiu lá da Videira agora... Lá da Cacilândia, né? Lá da Cacilândia, né? Ter filhos abençoados, ter uma esposa abençoada, ter uma empresa abençoada, né? Abençoar pessoas, abençoar a igreja. Isso é muito bom, né? Isso é maravilhoso. Exatamente, com certeza. Hélio, quanto que foi a virada de chave da Suprema Ambiental? Você começou pequeno, né? Uma empresa pequena. Começou ali, igual você falou, você foi demitido do órgão... Do estágio ali, né? Quanto que foi que você montou e você começou? Quanto que você sentiu que foi a virada de chave? Falou assim, agora eu vou prosperar mesmo. Neto, desde o início. Porque quando eu deixei de ser estagiário, de ganhar os 2 salários que eu ganhava, eu já passei a ganhar mais ou menos 7 por semana. Porque vender só com as publicações. Então, assim, a empresa nunca deixou de crescer. Até na pandemia cresceu também. E assim... A gente tem visto aí governo de esquerda, governo de direita. O que a minha atividade é tão abençoada? Se está um governo de direita no poder, ele vai dar oportunidade maior para quem empreende. Automaticamente vai ter mais dinheiro. Só que para ele pegar esse dinheiro nas instituições financeiras, ele tem que ter o licenciamento ambiental. Então ele vai me procurar. Perfeito. Não, agora está um governo de esquerda.
De esquerda, ele restringe mais o crédito, então aumenta mais o juro. Tem o dinheiro, mas é mais alto. Mas ele fiscaliza muito. Então, para mim, quanto mais fiscalizar, mais trabalho eu vou ter. Entendi. Então, se tá governo de direita ou de esquerda, para mim não faz diferença. Vai ter trabalho do mesmo jeito, porque nada faz hoje. Hoje não é assim, eu sou ambientalista, eu gosto demais do meio ambiente, eu vou fazer uma licença ambiental. O cara não faz isso, é porque ele é obrigado a fazer. Ele tem uma lei para cumprir. Então, assim, é uma atividade muito abençoada e tem crescido a cada vez. Quando eu disse lá anteriormente que a gente mudou 7 vezes de lugar, quando começou, Neto, era 6 metros quadrados e ainda tinha um banheiro. 6 metros quadrados? 6 metros quadrados, ainda tinha um banheiro. Então, e quem aí trabalhava comigo era minha namorada, que é minha esposa, e minha irmã. Você tirou ela da empresa de roupa lá e levou ela? Não, foi. Nessa época ela já tinha, não estava trabalhando lá mais. Aí eu falei para ela, não, vamos trabalhar comigo. E aí ela e minha irmã trabalhavam comigo. E aí eu ficava fazendo as duas, competir entre elas ali, quem pegava mais processo para me analisar e ligar para os clientes. Depois as Mente duas... de vendedor. Aí minha irmã ficou 11 anos comigo. Agora minha esposa, como que foi? Ela era minha noiva. E aí eu falei para ela, a gente vai pro casamento, nós vamos casar, vai pra lua de mel e você não vai trabalhar mais nessa empresa. Que ela foi trabalhar na Expresso Araçatuba também, uma época. E aí a empresa só cresceu, cada ano que passa tem crescido mais. Que bênção, viu? Que bênção mesmo, viu? A gente vê, te acompanha, né, nas redes sociais, te acompanha você trabalhando, você está sempre ativo, sempre viajando. Né? Eu sigo o Hélio tá quase igual o Lula, viu? Olha o Hélio indo, olha o Hélio vindo. E o Anthony colado contigo. O Anthony tá lá, firme comigo, fazendo os vídeos aí, aumentando meu nível, né? Que domina os vídeos. E é importante crer na bênção de Deus, né? Com certeza. Igual você poderia ter desistido daquela hora que você foi preso ali, você fala, não, vou chutar o balde, né? Mas Deus abriu outra porta, né? Igual você falou, não importa o governo de direita ou de esquerda, mas assim, a bênção de Deus está em você, né? Literalmente. Amém. É aprender, né, a palavra. Desde o início, eu sempre fui dizimista. Desde quando aceitei Jesus, que aprendi sobre o dízimo, eu sempre fui dizimista. Busco fazer minhas ofertas conforme Deus vai tocando o coração. E, lógico, buscar Jesus todo dia, sempre e cada vez aprender mais da palavra mesmo. Amém. É isso aí, Amém. Que bênção. Josué vai falar dos prêmios e na hora que logo depois o Josué falar dos prêmios novamente, você que está nos ouvindo, vai concorrer a vários prêmios hoje, né? E logo depois a gente vai para um rápido intervalo e depois a gente vem para fazer o sorteio e o Hélio, né, terminar de contar o testemunho dele. Fala aí, Josué, o que nós temos de prêmios hoje? Isso aí, nós temos hoje 5 prêmios, serão 5 ganhadores, uma auditoria ambiental de empreendimento de indústria, mineração ou de fazenda na Supremo Ambiental, um voucher de R$200 em compras em qualquer loja Hiperfesta do Brasil e também 3 copos Stanley da Supremo Ambiental. Serão 5 ganhadores hoje e para participar é muito fácil, é só seguir o @hipercastoficial no Instagram e mandar um oi lá que você já vai estar concorrendo aos prêmios de hoje. É isso aí. Estamos de volta dentro de um minutinho. Fica ligado, já estamos de volta. Nós vamos colocar uma música. É isso aí, a Edna vai colocar uma música agora no intervalo para você que está nos ouvindo.
pertinho de você. Quer fazer a festa, passar na Hiperfesta. É muito bom fazer parte de tantos momentos especiais juntinho com você. Ei, onde tem festa, tem Hiperfesta. Você está ouvindo Hipercast. É isso aí, já estamos de volta ao vivo aqui na Vinha FM 91.9. Hoje com um testemunho especial, né? Um testemunho maravilhoso do Hélio Jove, engenheiro ambiental. E eu quero mandar um abraço também para o Vitor, né? O Vitor que é sempre o ouvinte assíduo nosso aqui. O Vitor é o ouvinte, né, que nos atende com toldos, na pirâmide Tendas e Toldos, né? Um abraço pro Vitor, já mandou um oi aqui no WhatsApp, estou te ouvindo, parabenizando pelo programa. Quero mandar um abraço também pro Fábio, né? Fábio é representante que nos atende também, tá sempre nos ouvindo também. Obrigado pela sua audiência. Audiência qualificada hoje aqui, não é isso, Paulo? Tem um recado aqui também. Né? Deixa eu mandar um abraço também. Fala que o Hélio é cliente deles, do Brinque Manejo. O Pablo, mais agês lá, sempre também tá ouvindo Só essa uma história última maravilhosa. participação aqui, a Mariane Almirante mandou mensagem também falando: o programa está ótimo como sempre, é muito bom ouvir testemunho de homens e mulheres que têm crescido profissionalmente. É isso aí. Não, o Hélio tava falando, né? Eu tava pensando aqui, né? Ele falando daquela parte do que ele falou sobre o governo, né? Que o governo, às vezes tá um governo mais de direita, um governo mais de esquerda. E eu tava lembrando aqui que assim, você não vai falar que você é de esquerda não, né, Paulinho? Não, pelo amor de Deus, tá doido? E é o episódio 13, eu vi aqui. Olha aí. Do céu. Eu tava lembrando daquela frase, né, que a gente fala que a gente não deve temer as más notícias, que no final das contas são somente notícias. Verdade. Né? Uhum. E assim, às vezes assim, o mal do cristão, empresário, né, o empreendedor, às vezes ficar muito refém da circunstância, né? A gente vinha no carro conversando, né, e eu lembrando sobre isso, o Neto falando, né, do nosso próprio testemunho de vida como Hiperfesta e tudo, como que, assim, a gente vem amadurecendo no espírito e a gente lembrando de episódios que eu, particularmente, por exemplo, andava muito na minha própria vista, né? E às vezes a gente quando tá com a vida e buscando ali em Deus, estar, né, cada vez mais entendendo da graça, mais entendendo aquilo que é o propósito de Deus para nós, a gente passa a viver mais no espírito, né? A gente passa a viver mais pelas coisas espirituais, né? E muitas vezes, assim, bate às vezes aquele desespero, né? Às vezes uma pessoa que é empreendedor, que é empresário ali, muda o governo ou muda alguma coisa no mercado. Eu estava falando das leis, né? Que realmente o governo muda as leis direto. Muda. A gente estava conversando, entrevistando aqui alguns episódios atrás o Giovanni, né? Da H7 Contábil. E a gente estava falando, né? Praticamente, vamos falar aí, todo dia, né? Ou sei lá, todo mês muda alguma regra contábil, muda alguma regra, né, ambiental, muda alguma regra de qualquer natureza que impacta a vida do empresário, do empreendedor, né? E muitas vezes a gente se deixa desesperar. Nosso coração às vezes fica cheio de angústia, de aflição, por algo que muitas vezes nem está no nosso controle, né? Também tem uma frase que eu gosto que mais de 80% daquilo que o ansioso pensa não vai acontecer. Né? Então, assim, o pastor Luiz falou muito sobre ansiedade, né? Algum tempo atrás. E, assim, ouvindo aqui a história do Hélio, me veio isso na mente, sabe? Eu assim, quando a gente busca andar pelo Espírito, né? A ansiedade, ela vai embora, as notícias passam a ser somente notícias, né? E a gente passa a viver mais pela graça. Né? E a história do Hélio é uma história de muita superação, né? Tava num negócio, perdeu tudo, começa com outro, aí de repente é demitido lá no estágio. Então, assim, mas a forma que Deus age não é a forma que a gente às vezes acha que Deus vai agir. É diferente. A forma que Deus age é a forma que de fato Ele quer agir. E quando a gente está disposto a viver a forma que Deus quer agir, a nossa vida é transformada. E aí o camarada sai de camelô, né, para um dos maiores consultores na área dele aí no Brasil, né? O maior, né? E é como diz os provérbios, né? Aquele que observa o vento, né? O Hélio que faz muita licença ambiental para fazendas, né? Para produtores, sabe disso, né? Aquele que fica observando o vento, jamais semeia. Porque uma hora o vento tá de um lado, outra hora tá de outro. Você fala, não, agora não tá propício. Aí eu vou deixar para amanhã também não tá propício. Então, assim, chega uma hora que você tem que ter fé. Tem que pôr o pé na água, né, Hélio? Tem deixar um pouco de ser no nosso braço e viver na dependência de Deus. Lógico que a gente tem que fazer a nossa parte, né? De buscar conhecimento, buscar até mesmo conhecer melhor Ele. É isso aí. Conta para nós, Hélio, um pouco da Suprema Ambiental, do trabalho da Suprema Ambiental. Você falou, né, da sua empresa de lá da Avenida Anhanguera com a Tocantins, né, da sua primeira empresa lá de CD. Agora fala um pouco para nós da Suprema. O que a Suprema faz?
né, de modo geral, nesse Brasil, para todos os seus clientes? Eu tô surpreso um pouco com a audiência, viu? Vou mandar mais um abraço aqui agora pro Dr. Giovanni. Dr. Giovanni é cirurgião dentista, faz aniversário no mesmo dia que eu e tá nos ouvindo. E mandou um abraço aqui, falando parabéns pela história, irmão, sucesso. Vamos falar um pouco da Suprema o seguinte, Neto. Como que funciona uma consultoria ambiental? Quando um profissional forma, por exemplo, ele é engenheiro ambiental, ele estudou a fazer o quê? Sistema de tratamento de efluente. Então ele vai atender mais qual área? Indústria. O cara é geólogo. Qual geólogo? Engenheiro de Minas. O que ele vai atender? Mineração. São especificações. São especificações. Aí o cara não é agrônomo, sou engenheiro florestal. Ele vai atender o quê? Fazenda. Aí, por eu ter a formação em direito e dominar a legislação ambiental, nos mínimos detalhes dos artigos mesmo, eu montei a minha equipe. Hoje nós somos mais de 60 pessoas, só engenheiros ambientais são 12, florestal são 4, biólogos são 6. Então, assim, tudo que você vai fazer na área ambiental, uma equipe multidisciplinar. Vai depender da atividade, quais profissionais são necessários. Então, entendi. funciona assim. Você vai licenciar por exemplo, a indústria da Votorantim. Não é um faz tudo. Cada um tem a sua área específica Sempre de atuação. tem que ter no mínimo 2. Cada estudo que você faz tem que ter no mínimo 2 profissionais. A Votorantim, que eu fiz a nova fábrica de cimento lá, além da indústria de cimento, tem a extração do calcário, tem a extração da argila. Então, só ali vai mais de 8 profissionais diferentes. Então, a complexidade é essa. Você tem que ter uma equipe muito bem estabelecida com conhecimento e que tenha a prática para poder resolver. Você vai fazer uma licença de desmatamento. Se eu for fazer uma licença de desmatamento para o produtor, se é até 50 hectares, eu preciso só do engenheiro florestal. Mas eu vou fazer de 50 a 500 hectares, eu preciso de 5 biólogos com especificações distintas. O cara tem que ter um especialista em morcego, tem que ter um especialista em peixe, o outro especialista em mamífero pequeno, médio e grande. Então, assim, são várias situações. Então, cada caso precisa de ter os profissionais adequados. Mas a base legal é a Lei 6938, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, e também o Código Florestal Brasileiro, quando, no caso, for em zona rural. Basicamente, tem as leis nacionais. Por que a gente atende mais de um estado? A base legal, 80% ou talvez mais, é federal. Os estados eles têm que cumprir essa lei federal. E cada estado tem as suas regras particulares, que aí você vai atrás de descobrir como que funciona. Também o que muda muito é o sistema que o órgão faz. Tem uns que você tem que pagar a taxa antes, outros você tem que pagar a taxa depois. Uns cobram tais documentos, outros é outro. Então depende de cada estado, as suas regras. Mas a Suprema Ambiental é especialista em licenciamento ambiental. E como eu expliquei, a consultoria ambiental ela tem a área industrial, tem a área de mineração e tem a área de agronegócio. Então são 3 áreas distintas e eu atuo nas 3. Olha aí, que aula, né? Que aula de ambiental. Assim, a gente fica impressionado, né? Porque de fato você foi colocado no lugar certo. O Senhor te colocou no lugar certo. Literalmente, ele que me colocou no caminho. É isso mesmo, viu? Rapaz, parabéns. Neto, você pode até comprar uma fazenda agora, viu? Pra você, depois dessa aula que o Ed te deu aí. Paulinho, terra só debaixo da unha. Não, e sabe o que é interessante, Neto? Quando você me conheceu, né? Você tem a sua chácara ali em Goiânia. Aí eu fui ver, eu já tinha prestado serviço pra você. Doutor Onofre, do Isonofre. Quando eu conheci ele, aí eu falei assim, mas você trabalha com a empresa? Não, a empresa tá, mas eu já fui engenheiro ambiental dessa empresa. Aí depois eu peguei e mostrei uma procuração que ele assinou pra mim em 2008. Não. Então, assim, o mundo Tá é aqui em Goiânia, a gente fala que é a capital mais interior que existe, né? A gente sempre conhece quase todo mundo. E aí tem muitas pessoas que eu já atendi, que eu conheci aqui na Videira depois. É isso mesmo, tô Ó, falando. Né, a Cristina da Village Marcas disse que aqui, ó, também estou ouvindo o programa. E a Supremo também é nosso cliente. Um abraço a todos do Hipercash, a Cristina da Muito Village. bom. Ela que também cuida das nossas marcas. Exatamente. E o Hélio realmente, quando eu comprei a chácara, né, eu fui fazer uns poços artesianos, eu queria fazer uma represa ali, né, para captar água e ter uma criação de peixe. E o Hélio foi lá na minha chácara, tive o privilégio de levar o Hélio lá, ele olhou, fez os estudos todos pra mim lá e não me cobrou nada, viu? Glória a Deus por isso. Isso é uma benção, meu irmão. Mas tem que ter mais churrasco, ele não entendeu o contrato. Tendo pouco, né, Hélio? Danilo, pode comprar a fazenda então, porque o Hélio vai cobrar você não. Eu tô pra ser funcionário dele, eu gostei ele falando, precisa ter alguns que entendem de peixes, né, pescar. Demorou.
especialidade em peixe não é comer, não é comer. Mas lá pescar, né? Gente, mas nós estamos caminhando para o final do nosso programa abençoado hoje, né? Onde você teve a oportunidade de ouvir a história do Hélio Jove, né? Dono da Suprema Ambiental, tem mais de 60 colaboradores, que faz, né, licença ambiental, outorga para todo esse país, para grandes empresas. Ele falou o nome de empresas aqui que eu fiquei impressionado, viu? Você trabalhar para os maiores, Deus tem te colocado para trabalhar com os maiores desse país. Eu sempre falo assim, eu presto serviço para ter o pai e o filho lá em Morrinhos, que eles trabalham descalço, mexendo com irrigação de tomate, irrigação de batata e tudo mais. E também para as grandes multinacionais. E da mesma forma, você já deve ter visto algum vídeo meu aí, que é do Marmitex aos restaurantes mais chiques. Sim, já vi. Deus tem me dado a Amém. oportunidade de ou comer o Marmitex ou estar no restaurante mais chique. E assim, cada dia tem me surpreendido mais. Eu tenho chegado em lugares que nunca imaginaria, né? Sem dúvida, nunca imaginaria. Esse final de semana mesmo foi. Quantos países você conhece, Hélio? Sair do camelô da rua, da Avenida Anhanguera para a Rua Tocantins? São 15 países já. 15 países. 15 países. Olha aí, olha que benção. Você que está começando seu negócio, você que é empreendedor, às vezes está na informalidade hoje, tenha fé. Continue perseverando, continue acreditando. Deus é bom, Ele quer te abençoar, assim como abençoou o Hélio. Né? Assim como Ele te prosperou, assim como Ele foi abrindo as portas. Né? E Deus é tão bom que quando você toma um caminho, mesmo que o caminho seja errado, Deus é tão bom que Ele coloca você de volta no caminho certo. Né? E a gente tem que ter coragem. Né? Como eu disse, né? Quem fica observando o vento nunca semeia. Se você for às vezes esperar para formar, eu quero abrir uma empresa formal, amém, é a sua fé. Mas eu acredito mais naquele que fala assim, eu vou começar. Mesmo que na informalidade, eu vou abrir, vou pôr o pé na água, vou começar o meu negócio. Entendeu? E você começa. E que você começa uma jornada, uma caminhada, e Deus vai te guiando, Deus vai te direcionando. Hoje você vê a Supremo, ela realmente é uma empresa grande, mas ela não nasceu grande como ela é. Né? O Hélio começou com clientes pequenos. Depois é que foram chegando. Não, eu lembro um exemplo da Cargill. Até o Lúcio, depois eu chamei ele foi meu padrinho de casamento. Depois ele aposentou, ele era o contador da Cargill. Ele me perguntou o que era outorga. Eu falei, gente, mas o que é isso, né? Aí eu fui dar uma estudada rapidinho. Quando eu entrei em contato com ele, não, eu vi que você não sabia nada, não, já contratou outra empresa. Então, quer dizer, aí você tem que buscar o conhecimento. Fiz as publicações? Fiz, mas a outorga naquela época eu não consegui pegar, mas depois fechei contrato com 27 unidades da Cargill. Então, assim, a gente tem que buscar literalmente ver a oportunidade. Aquilo que a gente fizer, a gente buscar ser o melhor ou então chegar perto, né? Buscar atender excelência, o cliente. né? Excelência mesmo. Até eu falo que excelência, né? Até obrigação, né? A gente tem que realmente dar aquela importância que... Você imagina com as pessoas que eu falo que eu mexo com o negócio das pessoas. Tem gente, uma extração de areia, por exemplo, ele gasta ali 50, 60 mil reais, comprou draga, caminhão velho, máquina velha. É tudo que ele tem, Aí né? você vai e não libera a licença ambiental dele, e você acaba com o negócio dele. Exatamente. Então, assim, eu preciso cada dia ajudar essas pessoas a continuar trabalhando para gerar mais oportunidades. Né, o Hélio falando de capacitação, né, tudo, assim, eu fico pensando como Deus é gracioso, né? Porque até a capacidade da gente é dada por Deus, né? Você vê, por conta dessa situação com a Cargill lá, não, eu vi que você não sabia nada, tal, papapá, mas Deus vai levando, vai guiando, né, a nossa vida. Naquele momento você falou assim, poxa, eu vou atrás disso aqui, foi atrás, numa outra oportunidade você acabou fazendo a outorga. Com certeza, então, isso assim, mesmo. como que Deus faz? A gente não... Muitas vezes a pessoa fica com medo, né? Igual o Neto tá falando, medo de arriscar, medo de alguma coisa. Muitas vezes a gente tem medo por não saber, né? Tem até uma frase legal, aquilo que você sabe te trouxe até aqui. É o que você vai aprender que vai te levar adiante, né? Mas é interessante porque, assim, muitas vezes a gente não sabe nem o que buscar de conhecimento, o que aprender. Mas quando a gente é sensível aos sinais de Deus, olha, essa situação que você contou, Deus te direcionou, não vai mais pra cá agora. Está no caminho, né, Paulo? Começou com a publicação. Aí, não, o que é autor? Não sei, não. Então vai mais pra cá agora. Aprende mais isso aqui Exatamente. agora. E quando a gente vai analisando, né, a nossa vida, né, o seu testemunho, nosso testemunho, de outras várias pessoas que a gente recebeu aqui, isso é algo que é muito notório, né? Quando a gente entrega a nossa vida na mão do Senhor, até o que a gente tem que aprender, Deus mostra. E até a capacidade para aprender aquilo que a gente tem que aprender, Deus dá. Né? Nunca imaginei na vida entrar no meio ambiente, estudar legislação ambiental, e realmente foi Deus direcionando. Desde o estágio, que foi um pastor que conseguiu, até os dias de hoje aí. Olha só. Josué,
tá com os prêmios aqui na ponta da agulha. Vamos fazer os nossos sorteios agora. Fala aí, Josué. Já estão prontos aqui, nós já temos os 5 ganhadores de hoje. Olha aí. E começando pela auditoria ambiental, o ganhador da auditoria ambiental de empreendimento de indústria, mineração ou de fazenda na Supremo Ambiental foi o... Deixa eu pegar aqui, Stephanie Ribeiro, foi a Stephanie. O final do celular dela é 8281, ela ganhou aí a auditoria ambiental. O voucher de R$200 em compras, quem ganhou foi a Maria Eduarda Goiás. O final do celular dela é 8953. Inclusive, eu queria registrar aqui que a Maria participa praticamente todos os programas. Ela e o próximo ganhador também participa sempre, que é o Diego Mendes. Ele ganhou um copo Stanley da Supremo Ambiental. Foi o Diego Mendes. O final do celular dele é 6920. O outro ganhador de um outro copo Stanley foi o René. O final do celular dele é 8724. Parabéns também. E por fim, o último copo Stanley ficou com a Raquel, que o final do celular dela é 4791. E eu queria colocar aqui o áudio dela. Queria só registrar também essa participação. Vou colocar aqui pra ver se vai sair. Oi, tô ouvindo a Rádio Vinha e quero participar desse sorteio aí. Na verdade, um desses prêmios já é meu, em nome de Jesus. Isso mesmo, ela declarou com fé e ganhou. Tá aí o seu copo Stanley da Supremo Ambiental. Parabéns. É isso aí. Chegamos no final do nosso programa. Queria deixar, pro Hélio Jove, queria que você falasse, Hélio, para aquele empreendedor que está começando agora, que está na informalidade, que está, lembra lá dos seus 20 e tantos anos atrás, para onde você está hoje, aonde Deus te levou hoje. Deixa uma palavra de Deus para essa pessoa, para ele não desistir, perseverar, mesmo na informalidade. Fala aí para o nosso ouvinte, das suas considerações finais. Olha, Deus mudou totalmente minha história. Eu sempre almejei trabalhar de forma legal e na informalidade a gente não tem condição de crescer. Você tem um limite e não passa daquilo. A partir do momento que você trabalha na formalidade, aí sim você tem condição de crescer. Então buscar trabalhar na formalidade, mesmo que talvez não seja como empreendedor, mas aquele colaborador que trabalha de todo o coração, entrega o seu trabalho ali, seu conhecimento, o seu suor. Eu tenho colaboradores que têm pouco tempo e já está com um salário maior porque tem um conhecimento maior. Então, quer dizer, no meu caso, como eu vendo conhecimento, eu sempre vou orientar a estudar bastante. Tem que estudar, eu falo que quanto mais estudar é pouco. Eu até hoje ainda estudo, fiz pós-graduação também. E a gente tem que estar sempre atento aos sinais de Deus. Ele vai te direcionar, basta você colocar na presença dele. Amém. Hélio, como que as pessoas fazem para te achar Supremo Ambiental? Olha, se ele digitar meu nome aí no Instagram ou no Google, meu WhatsApp, porque as pessoas falam que muitas vezes você não pode, você tem que ser um pouco restrito. Eu sou vendedor, eu tenho que estar disponível. Então, se ele digitar meu nome... todos os carros da empresa tem meu WhatsApp. Se a pessoa chega na porta da empresa, tem meu WhatsApp. Então, assim, no Instagram tem. Então, basta se buscar meu nome, Hélio Jovem, no Google. Hélio sem H, né? Hélio sem H e o Jovem é Jovem sem o M. Jovem, Jovem. Jovem, isso. Hélio Jovem. E eu tenho meu Instagram, que é meu nome. Tem um canal do YouTube também, que é Hélio Jovem Engenheiro Ambiental. Supremo Ambiental também. Supremo Ambiental, então quer dizer, colocou o meu nome da empresa, certamente ele vai falar direto comigo no meu WhatsApp. É isso aí. Você que está precisando de uma assistência ambiental, pode procurar o Hélio. Obrigado, Hélio, por ter estado conosco, por ter compartilhado a sua história. Foi maravilhoso. Paulo, Danilo, não vai dar tempo de vocês darem tchau hoje, mas foi muito bom o programa. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Nos vemos na próxima segunda-feira, 5 da tarde, ao vivo na Vinha FM. É isso aí. Muito obrigado pela sua participação. O meu celular tá na Vinha. Música. A música que você quer ouvir. Vinha FM. A Rádio Vinha FM te convida para o momento de paz, descanso e refrigério. Com o pastor Fabrício